Muito bem, então vamos ao nosso texto de João 10. João capítulo 10, como de costume aqui, né? Como todos nós que estamos fazendo uso da palavra, faz uma pequena digressão para nós entendermos aí em que momento nós estamos. O Evangelho de João, ele trata de alguns sinais, e essa é a palavra que aparece, né? Você dificilmente vai encontrar, aliás, você não vai encontrar a palavra milagre, não ela sozinho, mas tudo que está acontecendo aqui, os eventos extraordinários que Jesus opera, ele é tratado como sinal. O sinal, ele transcende a coisa mesmo, né? Então, quando Jesus ele transforma a água em vinho, ele está mostrando um sinal, mostrando que o que purifica o homem não é mais a água da purificação, capítulo 2 de João, mas o sangue da cruz. Quando ele multiplica o pão, ele diz: eu sou o pão da vida, e assim por diante. Então, o texto ele tem a intenção de demonstrar que Jesus é o Messias. Uma outra questão importante é que o Evangelho de João, ele trata de uma dinâmica de Jesus, no sentido de que o ministério de Jesus, ele é desenvolvido no norte, longe de Jerusalém, não é? Lá na Galileia. E ele vem duas vezes antes desse momento decisivo aqui que nós já estamos tratando, no capítulo 2, depois da água que é transformada em vinho, ele vai até o templo, e lá nós temos as festividades anuais da Páscoa, por exemplo, e aí as autoridades já não vê Jesus com bons olhos e intentam calar, né, ou frear o seu ministério de qualquer maneira. Jesus então, ele sabendo do problema das autoridades que querem prender, ele antes conversa com Nicodemos, em seguida ele volta para Galileia, não sem antes passar por Samaria e conversar com a samaritana, onde o evangelho já é ali lançado as suas primeiras sementes. No capítulo 5, já temos condições de fazer uma contabilidade de mais ou menos um ano do capítulo 2 de João, porque ele está de volta no templo, mais uma vez na festa da Páscoa, e agora ele cura um rapaz que tem um tempo, né, que tem a intenção, a necessidade ou a vontade de mergulhar no tanque de Betesda, mas as suas condições não permitem, e ele, sem passar por esse processo religioso, se é que ele houvesse, não é? Ele é curado. E no capítulo 5, depois desse problema, então duas visitas de Jesus, capítulo 2 e capítulo 5, em Jerusalém. No capítulo 6 ele volta para Galileia, temos lá a questão do pão da vida, onde Jesus ele multiplica o pão, e ele faz questão de dizer que o custo de vida, as inflações, o banditismo mesmo no templo e por conta de Roma, a vida ficou muito difícil de ser vivida e gerenciada, administrada. Aí então, um capítulo bem nevrálgico, bem importante, é o capítulo 7, que nós temos aí 6 meses em relação ao capítulo 5, que agora nós temos a festa dos tabernáculos, onde Jesus ele já está sendo procurado de uma forma mais incisiva pelas autoridades judaicas, para que ele fosse definitivamente calado, não atrapalhasse, né, o sistema de arrecadação financeira que a religião ali havia arquitetado. Jesus então vai no meio da festa, ele se declara como o Messias. Alguns soldados que foram para prendê-lo não conseguem. Aí então, o capítulo 8, nós temos o primeiro confronto decisivo. E lembra aqui que até então Jesus ele evitava o confronto. O confronto aqui, irmãos, é no sentido de discutir acerca da sua missão. Quando as autoridades queriam, intentavam prendê-lo, ele escapava, né, de um certo anonimato e voltava para Galileia. No capítulo 8 não, ele deixa muito claro, e lá no capítulo 8, verso 58, quando ele é questionado publicamente, ele vai dizer assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão, ela é muito importante. Ele declara publicamente, e é aqui que está o confronto, né, na discussão teológica, escriturística, que ele está declarando publicamente que ele é Deus encarnado. E aí o capítulo 9, onde hoje participamos aqui pela exposição da irmã Regina, Jesus então, ele, depois do capítulo 7, ele não volta mais para Jerusalém, ele vai ficar mais ou menos para Galileia, ele fica mais ou menos uns 6 meses ali nas adjacências, e agora ele cura um cego, nas festividades também, e as autoridades estão decididas a calá-lo definitivamente, a matá-lo, né? E como nós vimos pela manhã, e os irmãos conhecem,
por conta dessa cura desse rapaz, desse homem que era cego de nascença, as autoridades agora, elas, por meio de uma máfia, e essa é a palavra mesmo, né? Não tem outra aqui, ou de um conluio, as pessoas malignas para calar Jesus, decidem agora confrontá-lo e matá-lo. O capítulo 10, ele vai dizer que ele é o bom pastor, e toda essa história, ela parte daqui. Onde que nós devemos começar a ler de fato a história do bom pastor? É claro que o capítulo 10, mas se você está com a tua Bíblia aberta aí, deve ter uma divisãozinha lá no capítulo 9, verso 35, a cegueira espiritual. Então o assunto do bom pastor começa nessa discussão, que eu não vou ler evidentemente tudo, mas só vou fazer menção aqui. Verso 35 do capítulo 9, está escrito assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Quem que é o sujeito aqui, né, que Jesus foi encontrar? O rapaz que fora curado. E Jesus então se apresenta publicamente, diz que ele é o Messias, e o rapaz ele compreende. E quem que está no contexto ali? Os líderes religiosos. E o verso 41 é onde desencadeia essa parábola, esse ensinamento no capítulo 10, onde nós já vamos tratar dele aqui. Mas o verso 41, Jesus disse assim, ó: disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Quem são essa gente aqui? Os fariseus, que estavam querendo prender Jesus e acabar com o ministério dele definitivamente. Então Jesus diz assim, ó: se vocês fossem cegos, se vocês admitissem que fossem cegos, vocês estariam muito perto de receber o perdão. Mas já que vocês dizem que não é cego, então vocês estão se autocondenando, né? Uma expressão minha aqui, mas é justamente isso que ele diz sobre a culpa deles. A partir dessa fala de Jesus, agora então, ele vai contar uma parábola que vai denunciar de forma muito mais explícita quem são de fato essa gente aqui. A primeira expressão que você tem aí, capítulo 10, verso 1 é: eu lhes asseguro. É claro que quando você começa a ler o capítulo 10, se você não tivesse a divisão do capítulo 9 para o 10, você leria de uma forma dinâmica, né? Eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Verso 41, disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Eu lhes asseguro, percebe? Então a dinâmica do texto, ele já emenda e já começa a contar essa parábola aqui. Antes de eu ler o texto, algumas partes deles, deixa eu fazer aqui umas considerações. Quando nós tomamos um texto, seja ele em qual momento da Bíblia, em que o conceito pastoril, onde a palavra pastor aparece, nós automaticamente associamos a um pastor eclesiástico. Então, se você pega o texto de Gênesis, por exemplo, e você vê lá um pastor, um sujeito que trabalha ao ar livre, cuidando de um rebanho mesmo, de animais, nós temos, né, a mania, vamos dizer assim, de interpretar que ali a gente já pode fazer uma interpretação a partir do texto, aplicando ao pastor de igreja. Mas não é assim que faz. Porque lá, o pastor, ele é um pastor de ofício, de trabalho, de cuidar dos animais, dos ovinos, dos caprinos, e animais semelhantes a esses. Num dado momento, você vai lendo o texto, e a palavra pastor, ela não é aplicada mais a um rebanho de animal, mas ela tem um sentido político. E você vai encontrar isso, por exemplo, em 2 Samuel capítulo 5, verso 2, em Ezequiel capítulo 34, quando você lê ali, ai dos pastores, você não pode aplicar isso a um pastor eclesiástico. Não conta para ninguém não, mas não existe igreja ainda lá. A igreja vai ser fundada a partir de Atos 2. Então é claro que nós temos que fazer uma interpretação com cuidado, para que no momento próprio, depois do Pentecoste, como a palavra pastor, ela é aplicada de fato a uma instituição eclesiástica. Mas nós não podemos de forma apressada sair entendendo que todas as vezes que aparece ai dos pastores, é um pastor eclesiástico. Nós podemos por inferência, nós podemos por aplicação, até aplicar também a função do pastor eclesiástico.
Mas nós perdemos muito se fizermos isso de forma direta. Quando nós lemos um texto como esse aqui no capítulo 10, a igreja ainda não existe. Jesus não participou da igreja como nós a temos aqui. A igreja, ela foi fundada em Atos capítulo 2. Jesus ainda vai morrer, vai ressuscitar, vai ascender, o Espírito vai ser derramado e a igreja então ela vai ser fundada. Então é evidente que eu não posso de forma apressada tomar aqui as expressões do pastor, Jesus dizendo que eu sou o pastor, e de forma apressada dizer, está vendo? Jesus é o pastor da igreja. Não que não seja, mas nós precisamos ir com calma na questão toda aqui. Então, deixa eu tentar resumir essa questão toda aqui, ó. Antes, lá em Gênesis, por exemplo, quando Israel, ou um grupo, um clã, uma família tribal existia, aquela turma, aquele povo era peregrino, eles eram nômades, não eram sedentários. O que é um sedentário? Ora, o nômade, ele vive andando em busca de sustento, em busca de lugares que tem água para sobrevivência. E o sedentário é aquele que tem relações íntimas com a terra. A ideia de sedentário, né, a gente fala, não fui para a academia. Não é bem isso por enquanto aqui, né? A ideia de sedentarismo é aquela pessoa, aquele grupo que ainda não tem relações íntimas com a terra. Eles vivem procurando um lugar para sustento dos animais. Um nômade, ele não pode ter relações econômicas com a terra e com as pessoas. Imagine se você é um nômade, você está aqui hoje e amanhã você está na outra esquina. Você não pode plantar, porque se você plantar, você não vai colher. Então, você não planta, você tem poucos utensílios. À medida em que a tribo de Israel vai se tornando um clã na terra prometida, agora, aí então é um grupo sedentário, já consegue plantar, os rebanhos já tem diferença. Por quê? Se você vai viajar no deserto, uma extensão muito grande, você não pode criar, por exemplo, aves. A ave não consegue andar pelo deserto, vai morrer. Caprinos também não, você tem que andar pouco. Você tem que ter o quê? Animais como o camelo, que aguenta o tranco, né? A escassez do deserto. Então você percebe que os animais que se cria identificam a relação com a terra. Então é claro que o pastor aqui no primeiro momento, lá em Gênesis, não é o pastor eclesiástico e não é o pastor que é o rei de Israel, coisa que nós vamos tratar aqui. Por que isso é importante? As ovelhas, quando nós já temos, por exemplo, no caso de Davi, nós sempre ouvimos algumas pregações, alguns irmãos, dizendo que o Davi, ele era o esquecido, que o Davi, ele era o menino que estava lá na casa, é o mais novinho, então ele foi cuidar do pastor, que ele era desprezado. Na verdade não é bem assim, porque a família, ela dependia da produção de leite, de lã e de carne do rebanho. E para cuidar de um rebanho da família, tem que ser alguém que tenha no mínimo coragem, no mínimo confiabilidade. Um pai não confiaria o rebanho, a propriedade de subsistência da família a um cabeça dura, a um covarde. Então o Davi não foi esquecido, pelo contrário, o Davi, ele é novo, mas ele é o que tem responsabilidade de cuidar dos bens da família. E quando você lê a história do Davi, os irmãos dele são mais velhos, mas são cabeça ocas, estão brigando o tempo todo. Eles estão servindo o rei, mas é o Davi que tem que tomar conta deles. Aliás, é o Davi que vai levar o lanche para eles durante a guerra. Então o Davi não é o esquecido, o Davi é o menino que tem fibra, que tem caráter, que tem obridade. Para quê? Para cuidar da propriedade da família. Então, quando nós falamos de pastor, nesse momento aqui, o pastor não é alguém que sobrou isso para ele, não é verdade. O pastor tem que ser alguém de confiança, porque ele vai cuidar dos bens da família. O pastor tem que ser alguém que, quando surgir um animal, um ladrão, ele não ter medo à própria vida para cuidar do rebanho, da propriedade da família. Então, o Davi não é esquecidinho. Aí alguém diz assim, mas quando foram perguntar lá se tinha mais filhos, o pai do Davi disse que tinha um lá cuidando de ovelha como se fosse esquecido. Não, né? Eu acho que se fosse eu e você, eu também não entregaria ao Estado
na época, e como estava, o melhor homem que cuida do patrimônio da família. É evidente que não. Tem outros aí, pode levar. O Davi não, o Davi ele cuida do rebanho de família. Então percebe que uma perspectiva equivocada do contexto vai trazer conclusões equivocadas também. É aquela questão de que você constrói onde não tem fundamento, não importa o quão é bonita a sua construção, sem fundamento vai ruir. É por isso que as suas conclusões, sem fundamento adequado, não importa o quão alta ela seja, o tombo é maior ainda. Primeiro se cresce para baixo, e é o Davi aqui que cuida dos bens da família. Essa coisa toda, ela vai ganhando proporções, e o pastor, ele tem uma fama muito boa, porque é ele que vai defender os bens da família, é ele que vai dedicar toda a sua vida num certo anonimato, porque ele tem que passar e criar uma relação com as ovelhas, e ele vai ter que lutar com leões, com ursos, como é a vida do Davi, e os ladrões. Chega num dado momento, por conta dessa boa fama de alguém que cuida das ovelhas, o nome pastor, ele é usado de forma figurada, ele é usado de forma metafórica para o rei de Israel. Então, quando você lê em Ezequiel, quando você lê em 2 Samuel, todo nesse momento da história, quando você lê a palavra pastor, muitas vezes, e é claro que o texto vai deixar claro, não é o pastor do rebanho. Quem que é o pastor? É o rei. O pastor é aquele que vai conduzir uma nação. Ele tem um papel político, que aliás é a ideia do Messias. Eles não esperavam o Messias para conduzir Israel, então todo rei, ele tem uma figura pastoral. É ele que vai conduzir. Tanto que quando você toma o texto de Mateus, capítulo 2, verso 6, o que o Mateus vai dizer? Jesus é o líder que vai conduzir como pastor a Israel. Percebe? Não tem igreja aqui ainda. O capítulo 10 também não tem. E deixa eu abrir um parênteses aqui, porque nós também, na função em que desenvolvemos, e aí eu não estou falando de questões eclesiásticas, você pode ser um mau ou um bom pastor. Porque se o pastor, ele é um líder de um rebanho, se você é um professor, você é um pastor de um rebanho. Se você é um líder de produção numa indústria, você é um pastor. Se você ocupa um cargo público e você tem pessoas sob a sua autoridade, você é um pastor. Então você percebe que antes de apontar o dedo para alguém, você precisa entender o quê? Se você lidera um grupo de pessoas, você é um pastor. E ai dos pastores que abusam das ovelhas, independente da classe aqui. Percebe? Então não dá para se excusar. Todo aquele que recebeu do Senhor um grupo, ele tem uma função pastoral, independente de onde você está servindo. Toda pessoa, independente da confessionalidade, ela tem uma responsabilidade, porque as pessoas, elas têm a dignidade humana. E toda vez que você usa da dignidade humana dos seus liderados para um benefício próprio, de maneira menos republicana, vamos dizer assim, você é um mau pastor. Portanto, nós precisamos considerar que cada um de nós, à medida que temos responsabilidades, ao invés de cuidar do rebanho, independente se na sala de aula, no contexto político, no contexto comercial, no contexto industrial, você tem a obrigação de gerir leis e fazer com que as leis da dignidade humana sejam cumpridas para o bem das pessoas. E aqui coloca cada um de nós numa situação de temor a Deus, porque não dá para apontar o líder eclesiástico só. Nós todos, quando temos uma função de liderança, nós somos, diante da Bíblia, diante do que a Bíblia ensina sobre o pastoreio, temos responsabilidade sobre o rebanho que Deus colocou em nossas mãos. Dito isso, nós podemos então trabalhar a questão aqui do capítulo 10. Vamos lá. Eu vou ler então o verso 1 ao 6. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas
e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estava falando. Quem são eles aqui? Os pastores. Por que pastores? Eles não são líderes, não são os fariseus, não são os escribas, não são as autoridades de Israel. Então, eles aqui são apontados por Jesus como maus pastores. E por que eles são maus pastores? Porque desde o capítulo 2, nós temos sido informados pelo texto de João, que eles estão usando, explorando, abusando a pobreza, a vergonha das pessoas para se autopromoverem. Por que Jesus ele vira a mesa dos cambistas? Porque o culto estava elitizado. Então, ao invés deles, enquanto pastores políticos religiosos, enquanto condutores de pessoas, eles estão usando a doença para a autopromoção. Então é evidente que o foco aqui, Jesus está dizendo, ó, eu sou o bom pastor, vocês não são. E a gente já sabe que essa turma já não está muito contente com Jesus. E agora Jesus, por meio dessa parábola, por meio dessa analogia, ele começa a dizer, ó, ovelha de verdade, ela conhece a voz dos pastores. É por isso que Israel não ouve mais a voz de vocês, porque vocês são maus pastores. Vocês são pastores que, ao invés de, no mínimo, fazer valer as leis que Deus já revelou, vocês não estão fazendo isso. E é claro que eles não vão gostar nada disso. Mas aqui, qual é a metáfora? Qual é a analogia? Qual é a parábola? Os currais, eles eram feitos de pedras, né? Maiores ou menores, para comportar e guardar as ovelhas durante a noite, e quando houvesse algum ataque, as ovelhas eram colocadas ali. E do lado de fora, na parede formada pelas pedras, uma em cima da outra, eles plantavam espinhos ou plantas, né, espinhosas, para dificultar que ladrões entrassem pulando o muro. Só tinha uma entrada, e nesses lugares, nesses currais, era muito possível, muito provável que mais de um rebanho fosse colocado ali para otimizar gasto, logística, essa coisa toda. Então você tem um rebanho, eu tenho outro, um terceiro tem outro rebanho. Se couber na logística ali, nós podemos colocar nesse lugar. E na porta, na entrada, a única que existia, um deles ficavam ali com um cajado na mão, para evitar que entrassem os ladrões e as feras. E as ovelhas, cada uma delas, ou rebanho específico, conhecia a voz do seu pastor. Quando um pastor, no tempo determinado, na ocasião, na necessidade, chamava ou fazia um gesto qualquer, as suas ovelhas conhecia e elas vinham para fora, porque confiava no pastor. Então você percebe que essa analogia, para nós, ela escapa um pouquinho, porque nós não estamos no contexto pastoril. Nós temos um outro contexto de vida, mas para quem está ouvindo isso daqui, a coisa ela é muito explícita. E Jesus então ele está dizendo que ele é o bom pastor, é ele que está cuidando das ovelhas, e os outros que vieram não são pastores, são ladrões. E evidentemente, como eu já disse aqui, o texto ele vai nos dizer, vai mostrar como os fariseus eles vão ficar de fato endemoniados. Eles acusam Jesus de endemoniado, mas quem está endemoniado aqui eram eles mesmos. Isso a gente vê no verso 6, olha só. Jesus usou essa comparação. Qual é a comparação? Do verso 1 ao verso 5, Jesus está mostrando, a partir de um bom pastor, do que cuida de ovelhas, mostrando que um pastor age dessa maneira. Ele diz assim, ó, vocês que estão aí questionando a cura desse cego, que acabou de ocorrer no verso 9, que estão querendo matar-me por conta do bem que eu fiz para essa ovelha, vocês não são pastores. E aí ele diz, João diz, Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. É claro que não compreenderam a parábola, porque o texto mais adiante vai dizer que eles não pertenciam ao rebanho. E aquela questão do evangelho, o evangelho, enquanto amolece o coração daqueles que conhecem a Jesus, endurece ainda mais.
E daqui a pouco ele vai mostrar o que são pastores e o que são mercenários ou trabalhadores que não são proprietários. Mas aqui a coisa já fica muito explícita, que o evangelho, enquanto ele é pregado, a primeira notícia do evangelho é que nós estamos fora desse aprisco do Senhor. E enquanto alguns de nós se identificam como ovelha perdida, outras de forma jactanciosa, orgulhosa, arrogante, entende que essa é uma mensagem ofensiva. Por que você não compreende a mensagem do evangelho? Porque você se pauta na sua própria capacidade de salvação. É você que determina as suas regras. Você é uma ovelha que está cheia de carrapicho na sua lã. Você precisa da misericórdia do bom pastor para que ele quebre as suas pernas, para que cure, para que você tenha consciência que você pertence ao rebanho. É por isso que Osés vai dizer que é ele que faz a ferida, mas é ele que sabe curar. Portanto, irmãos, se nós estamos cheios dos carrapichos, da fofoca, da mentira, da dissensão, da má religiosidade, que Deus possa quebrar as nossas pernas fazendo as feridas. Porque se Deus não fizer essa ferida, nós vamos andar e correr para longe do rebanho o tempo todo. Benditas são as mãos que quebram as pernas da ovelha rebelde, porque ela precisa ser curada. Mas maldita é aquela que vive como bode. É assim que o texto vai dizer o tempo todo. Bom, mas nós precisamos evoluir no texto aqui. Do verso 7 ao verso 10, vamos à leitura. Então Jesus afirmou de novo. Por que de novo? Porque ele falou de forma direta, de forma explícita: ó, vocês não são desse rebanho. E eu não sei se eles fizeram de sonso, não sei se de fato, né? E é claro que também é um cinismo da minha parte aqui, uma figura de linguagem, né? Qual é o meu cinismo aqui? Não sei se fizeram de sonso, ou não sei se não sabiam. O texto é claro, eles não compreendiam. Então Jesus afirmou de novo: eu digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Ele muda a figura de ser pastor para ser a porta, o único lugar de passagem. As ovelhas não pulavam as pedras, e além disso você tinha os espinhos. Ele vai dizer: eu sou a porta. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Percebe aqui de novo essa questão cultural. A ovelha, ela conhece o seu pastor. Eles não ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenha plenamente. Esse texto aqui do capítulo 10, verso 10, de forma apressada, de forma infantilizada, de forma incoerente, as pessoas atribuem esse texto a Satanás. Mas não tem uma vírgula aqui de Satanás. Satanás não é nem considerado aqui. As pessoas dizem de forma apressada: o diabo vem para roubar, matar e destruir. Onde é que você está lendo diabo aqui? O texto ele fala de maus pastores, de pastores que usam a desgraça humana, aliás, ainda fomenta para que ele possa, de alguma maneira, ter algum lucro. O texto ele não fala do diabo, ele está dizendo que o ladrão, quem é o ladrão aqui? Ladrão é aquele que abusa da miséria do outro para se projetar. Ladrão aqui é aquele político, aquele eclesiástico, aquela pessoa que usa da miséria e provoca mais miséria, que a partir da miséria da população, das pessoas, de uma igreja, ele possa ser o salvador da pátria. Para aqueles um pouquinho mais antenados na pseudocultura, né, o Sassamutema. Lembra o salvador da pátria? Que, aliás, esse é um conceito de salvador. Todos esperamos um salvador da pátria. Então, quando você tem alguém que usa a desgraça humana, toda vez que tem alguém que usa a miséria de alguém para se projetar, ali tem um ladrão. O que ele está dizendo aqui, ó, o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. E os verbos que estão aqui, elas estão colocados de forma que mostra um ataque de um lobo, ataque de um leão, de um urso. O que ele faz? Ele fica à espreita. É isso que a Bíblia trabalha também como o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, para ilustrar essa coisa toda aqui, lembra quando vocês, se algum de vocês passaram por isso, mas isso me vem à memória como?
Algumas vezes quando eu ia para o interior, eu passava as férias com a minha avó, e quando eu tinha que voltar para casa, na penumbra, tinha que passar por um trilho que a gente chamava, né? E tinha um pouco matos, buracos, e a ideia de que a qualquer momento, ou pelo menos na minha imaginação, é que a qualquer momento eu passando ali, algum bicho ia me tomar de sobressalto. Então o vale da sombra da morte, ele tem sentido. Você está andando, né, num lugar ermo, num lugar ladeado de mato, ou uma toca, uma caverninha, alguma coisa, uma serpente, um bicho peçonhento, alguma coisa vai te atacar. Não dá um friozinho na espinha? Você fala assim, e agora? Tanto que eu mirava e saía correndo, né? Seja o que Deus quiser, né? Ia correndo. Então a ideia da sombra da morte é essa. E por que isso é importante? Que o texto diz que um leão, um predador, ele ficava no vale da sombra da morte e a ovelha passava. Quando passava, ele atacava. Por isso que a ideia de roubar é a ideia de assaltar, de tomar de assalto. Só que o texto ele usa dois verbos. Ele veio roubar, matar e destruir. Deixa eu pegar do verso 10 aqui. É isso mesmo. Ele vem para roubar e matar. Então ele assalta, ele rouba, ele pula sobre a presa e ele mata. E qual a ideia de destruir? A ideia de destruir é que ele não come toda a presa. Ele come as partes melhores, joga fora o resto e vai em busca de outra. Percebe a metáfora aqui? Eles estão entendendo. Não é o diabo. É mais ou menos, né, o mal político, que quando ele tem uma verba para comprar leite para as crianças na creche, ao invés de comprar um leite, ele mistura um monte de água no leite e o restante do dinheiro ele usa para fazer viagens por aí. Esse é o mau pastor. É aquele que, ao invés de com nobreza orientar o rebanho, seja ele no contexto comercial, no contexto educativo, no contexto de indústria, seja o que for, ao invés de orientar o rebanho, começa com rodeios, com algumas pseudo-verdades para desviar o rebanho e seduzir o rebanho. Esse aqui é mau pastor. E quantas vezes nós estamos no contexto de mau pastor? Quantas vezes você não ocupa um cargo eclesiástico? Você nunca ninguém colocou a mão sobre a sua cabeça e te separou para o ministério pastoral. Mas é possível que você seja um mau pastor, porque você precisa da desgraça para se promover. E aqui não é uma questão específica minha ou tua. Todos nós somos assim. Quando nós vemos alguém entregando uma cesta básica e tirando foto para dizer, está vendo como eu socorri esse miserável aqui, ó? Bendito seja esse desgraçado, porque se não fosse ele, não tinha como dar uma cesta básica para ele e tirar foto dele para dizer como eu sou bom. Esse é o mau pastor, que o dia que não tem desgraça, ele não consegue fazer o bem, ele não consegue amar. Ele tem interesse, essa gente aqui, quando Jesus cura, sem cobrar uma taxa religiosa, quando Jesus cura, sem que haja uma contrapartida para a sua própria fama, a casta religiosa, quando ele cura, sem que haja uma exigência de aplauso para essa classe aqui, ele está mostrando, vocês precisam de pessoas doentes. E muitas pessoas que estão na mídia, a todo tempo estão chamando, venham para cá, porque é aqui que você vai ser curado, é aqui que tem o milagre do Senhor, é aqui que a sua vida vai mudar. E você ouve testemunhos dos mais absurdos, porque o dia que não houver mais doente, ele não tem como desenvolver o seu ministério. O pastor, ele não explora a doença e a desgraça de ninguém, tanto que ele cuida para que não haja a desgraça. E aqui, o problema é que eu insisto, você pode não ter nunca sido consagrado ao ministério pastoral eclesiástico, mas você pode ser um péssimo pastor, que você precisa da desgraça de alguém para você se promover onde você está. Quando você conta mentira sobre os liderados para você ser um mau líder ou um líder promovido, você é um péssimo pastor. A ideia aqui é de preservar a dignidade humana. O líder, em qualquer instância, ele dá a sua vida pelos liderados, não por conta do pecúnio no final do mês, mas por conta da dignidade humana. Foi Deus que levantou. Não há autoridade que não seja levantada por Deus. Então aqui não tem nada do diabo.
pode ser alguém endemonizado, não é endemoniado. Alguém que tem a sua personalidade já substituída por um sentimento demoníaco, que quer, a qualquer custo, a qualquer maneira, ser o protagonista da situação. Irmão, só tem um que pode ser o bom pastor de fato e de verdade. Ele morreu, mas ele sabe ressuscitar. O dia que você morrer por alguém e ressuscitar, aí então eu deposito a minha fé em você. Antes disso, todos nós somos bons, até deixar de ser. Todos nós. Todo mundo é gente boa, até deixar de ser. Porque o bichinho do pecado, se não for morto pela graça de Deus, nos seduz e nos faz péssimos pastores em qualquer instância da vida. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele pode não espetar a faca, ele pode não dar o golpe fatal, ele pode não disparar a flecha, mas à medida que ele usa de informação para prejudicar um rebanho, ali há um mau pastor que está entregando a ovelha inocente a um bando de lobos devoradores. Todos nós precisaríamos nesse momento não se ajoelhar, mas nos lançar prostrados ao chão e clamar por misericórdia ao Senhor, porque nós fazemos do posto em que ocupamos, do maior ao menor, um posto para usar da fragilidade humana para que as pessoas, ou para que tenhamos um pouco mais de popularidade, seja ela em qual momento for. E aqui nós temos essa gente. O verso 7 ao 10, nós temos aí Jesus ele declarando explicitamente, como eu disse aqui. Vamos mais adiante, do 11 ao 18. Eu sou o bom pastor. Então ele volta com a metáfora do bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O assalariado, é possível que a sua versão, deixa eu dar uma olhada aqui, ela pode trazer mercenário. Mas aí é só uma questão de tradução, porque a palavra mercenário para nós era um pouco mais pesada. Mas é bom tomar a palavra aqui como assalariado. A tradução é melhor. Por quê? O assalariado em si, não há nenhum problema. O que Jesus está mostrando aqui, o assalariado, é que como alguém precisa de uma mão de obra, ele não, por conta da demanda do rebanho ser grande, ele não cuida sozinho, então ele contrata alguém para ajudá-lo. Então aqui, imagine, você tem um rebanho, você precisa de um assalariado, a demanda, o tempo, o cansaço, é bom ter mais um. O que Jesus está dizendo é que o assalariado, ele trabalha direito, mas quando ele precisa escolher entre a vida da ovelha e a vida dele, ele só é assalariado. Ele não tem vínculo de intimidade e amor com o rebanho. Então não é um problema em si. O problema é, ele está mostrando que só tem uma intimidade, só pode morrer pelas ovelhas quem transcende a questão do ganho. Não que ganho seja um problema do trabalhador. A questão é que a relação do assalariado da ovelha, ela é profissional, ainda que o profissional seja profissional. Mas está dizendo, não, o assalariado num dado momento ele vai ter que escolher entre a vida dele e das ovelhas. E aí então ele vai optar de forma instintiva pela vida dele, então ele vai abandonar as ovelhas. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele vai dizer, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. A ovelha, para mim, está dizendo, não é uma questão de ganho. A questão da ovelha, para mim, ela tem relações intrínsecas de sentimentos. E aqui no verso 14 e 15, eu vou ler. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. 2 vezes o verbo gnosco, o verbo conhecer. Assim como o Pai me conhece 3 vezes, eu o conheço 4 vezes. É uma palavra que aparece 4 vezes em 2 versículos muito curtos. Então nós precisamos dar uma atenção aqui. A palavra conhecer aqui, ela está num tempo presente que eu não tenho nem tempo aqui, nem preciso explicar. Mas o que é o tempo presente que está aqui? A ideia do presente é uma ação que acontece no instante. O presente do indicativo eu estou aqui falando, mas o verbo aqui, ele é uma ideia de um presente que ele perde o contato com a realidade material e transcende para a eternidade.
Quando Jesus está dizendo assim, ó, eu conheço as minhas ovelhas, ele faz um paralelo, uma poesia com o verso 15, assim como o Pai me conhece. Ora, quando Jesus e o Pai se conheceram? Na eternidade. Eles participam da mesma substância. Não houve tempo em que um não existia. A Trindade, ela vive na harmonia da eternidade. Então está dizendo, ó, assim como eu conheço as ovelhas, o meu pai me conhece, eu conheço as minhas ovelhas. E daqui a pouco ele vai dizer assim, sabe o que é? Lá na eternidade, quando o Pai entregou essas ovelhas, e aquelas que ele me entregou, de maneira nenhuma será perdida. Ele está dizendo para os fariseus, sabe por que vocês não entendem isso? Sabe por que vocês não desistem de serem maus pastores? Porque vocês não pertencem ao rebanho, e nunca vão pertencer. E aqui, irmãos, mais uma vez, nós precisamos, sei lá como, cada um a per si, na sua intimidade, fazer uma avaliação, se de fato nós pertencemos ao rebanho. Porque esse tipo de conhecimento, não é um tipo de conhecimento que se aprende. Jesus não aprende a conhecer quem é do Pai, na eternidade ele já sabe. E esse conceito ele vai aparecer muitas vezes nos evangelhos. Principalmente o que me vem à mente aqui é o capítulo 13 de Mateus. O capítulo 13 de Mateus, Jesus ele vem insistindo, pregando, e aqueles que não são do pastoreio, eles estão insistindo em acusar Jesus. E Jesus diz o quê? A partir de agora, eu não vou falar mais de forma explícita, eu vou falar por parábolas. Por isso que o capítulo 13 de Mateus, você tem só parábolas. E Jesus vai dizer, para que aqueles que entenderam, entendam mais ainda. Mas aqueles que não entenderam, aí que não vai entender mesmo. Então, irmãos, o evangelho que amolece o coração de um, endurece o coração de outro. É por isso que eu deveria, com um tom embargado, eu deveria, em tom de angústia nefasta, à beira da morte, clamar enquanto eu tivesse vida, para mim e para você, por favor, por misericórdia, avalie qual é o efeito do evangelho no seu coração, na sua mente. Se nós estivéssemos aqui só esse tempo, não falássemos mais nada, e o Espírito de Deus trouxesse a consciência de cada um, avalie em qual rebanho você pertence, avalie em qual rebanho você está, avalie se você não está de forma equivocada num rebanho, se você não é o assaltante, se você não é o mau pastor, avalie as suas atitudes, e eu avalio a minha. Nós não podemos estar de uma forma equivocada, pensando que somos rebanhos do Senhor e não somos. Irmão, você pode errar em qualquer coisa na vida, mas você não pode errar aqui. Você tem que avaliar, e o Espírito de Deus traga ao teu coração, à tua mente, à tua vontade, um discernimento que seja conclusivo em qual rebanho ou qual rebanho você pertence. E Jesus ele diz, vocês não entendem isso, porque vocês não são desse rebanho. Não são desse rebanho. Jesus no Sermão do Monte, finalizando o Sermão do Monte, ele vai dizer assim, no último dia, muitos virão e dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheci. Ora, aliás, ele conclui o texto, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticam a iniquidade. Quando que expulsar demônios é praticar iniquidade? Quando que fazer o bem é praticar a iniquidade? Quando que falar em novas línguas é iniquidade? Quando você faz para você mesmo. Quando você faz o que faz para você e para o teu grupo, não pensando no rebanho, você é um mau pastor. E Jesus conhece. Aliás, ele diz que não conhece, mas não é no que eu não conhece, no nível intelectual. Ele está dizendo que não conhece nesse nível da eternidade. Então, não é o que você faz ou a proporção do que você faz, mas a intenção do que você faz. Eu não os conheço. Essa é a pior palavra que você pode ouvir no seu último suspiro. Apartai-vos de mim,
vós que praticam a iniquidade. Quando que praticar a iniquidade? Aliás, quando que vir na igreja e liderar? Quando que fazer o bem? Quando que não é fazer o bem? É quando você faz, para que você tenha o seu grupo particular. Você acha que é o Messias do seu grupo. Mas como eu já disse, eu só vou acreditar que você é Messias. E você acredita que eu sou Messias se eu puder morrer e ressuscitar por vocês. Se você não se enquadra aqui, só tem um Messias. Bom, nós precisamos transcender essa coisa toda aqui, né? Ele diz que dá a vida. Do verso 10 ao 19, vamos lá. Verso 19. Depois desse contexto todo aqui, Jesus diz o quê? João, diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado. E outros, ele enlouqueceu porque ouvi-lo. Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos do cego? Percebe? Mais uma vez aqui, aquilo que eu já tenho colocado aqui como fundamento. O evangelho, ele é o mesmo, mas ele endurece o coração de uns e amolece o coração de outros. A conclusão de um qual é? Ele está endemoniado. A conclusão de outros, não, ele é filho de Deus. É a canção que Jesus, mais uma vez, lembrando de Mateus, no capítulo 11, que o Mateus ele insere lá. Ele diz o quê? Que as crianças, elas cantam um lamento e as pessoas não choram. Canta uma música alegre e as pessoas não se alegram. E ele está comparando no contexto o ministério de Jesus e o ministério de João Batista. Como é o ministério de Jesus? É um ministério duro. Arrependei-vos, raça de víboras. É a ideia do choro, da canção das crianças. E vem João Batista e ele tem uma pregação dura. Eu falei, eu não quero aceitar porque ele prega muito duro. Aí vem Jesus e ele prega com mais amor. E eu também não quero aceitar. É o que o texto está dizendo. O que ele diz? A questão não é a natureza do pregador. A mensagem é a mesma. Um prega mais duro, o outro pega um pouquinho menos duro. Mas a questão é a dureza do seu coração. Porque não importa se quem prega para que você chore ou para que você se alegre. Se prega para chorar, você quer rir. Se prega para rir, você quer chorar. Então a questão não é a mensagem, a questão é a dureza do seu coração. Você pode estar num grupo que você não é o pastor e por isso que você não entende nunca essa questão. Ora, quando Jesus acaba essa história toda aqui, o verso 22 ao verso 42 ainda está relacionado com o bom pastor aqui. E vamos fazer essa conclusão. O verso 22 ele diz assim: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Percebe que o João ele vai pautando, né? Ele vai colocando as datas. Outrora foi a Páscoa, outrora a festa do tabernáculo, agora a festa da dedicação. Nós passamos aqui, lá do capítulo 7, mais ou menos aí uns 3, 4 meses. E talvez uns 6 meses aí, lá da Páscoa, né? Está chegando os últimos dias de Jesus. Essa festa da dedicação, ela é uma festa relativamente nova em relação às outras, a Páscoa, a Tabernáculo, Pentecoste, essas todas aí. Quando que surgiu essa festa? Mais ou menos no ano 167 a.C., um homem chamado Antíoco Epifânio. Esse sujeito, ele era um dos comandantes do Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande morreu e esse sujeito aí, ele herdou a porção de terra da Palestina, ou de Israel. O que ele fez? Ele entrou no templo e sacrificou um porco no Santo dos Santos. Isso aí é uma vergonha, né? É melhor matar um judeu na época do que fazer uma coisa dessa. É a mesma coisa num dia de ceia. Nós estamos aqui com todo o temor, reverência, participando dos elementos. Entrar alguém aqui e pegar os elementos, jogar no chão e cuspir e pisar. Isso é muito pior para os judeus. Então eles profanaram o templo. E o que o Antíoco Epifânio fez? Ele colocou uma estátua de um deus grego lá no templo. Quem que é o deus grego? O Zeus. E por que ele chama Epifânio? Porque ele diz que o Zeus, a estátua ali, é ele que se manifestou. Por isso, Epifânio, eu me manifestei. Aquela estátua, eu sou Deus. Imagine, né? Conviver com uma pessoa dessa.
E o templo profanado, o Epifânio dizendo, eu sou Deus. Surge depois de alguns anos, não muitos anos, talvez 3, 4, 5 anos, uma turma liderada por um sujeito chamado, conhecido como Macabeu, Judas Macabeu. Esses camaradas, de forma, uma bravura, eles tomam o templo, purificam o templo, tiram a estátua dos Zeus e comemoram a festa da dedicação. É nesse momento que a coisa está acontecendo aqui. Eles estão numa festa de purificação. E aí nós lemos o texto, lá no verso 24, o texto diz assim: os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? A festa está acontecendo mais uma vez, e eles chegam de novo. Mas Jesus falou, quantas vezes? Até quando, eles perguntam, deixarão em suspense? E Jesus vai responder, né? Perguntou. Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Verso 25. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. Irmãos, por que a gente continua nas mesmas práticas? Por que a gente fica nas esquinas cooptando esse ou aquele para criar desavença? Meu Deus do céu, por que a gente acha que o Evangelho é a bandeira que nós levantamos? O Evangelho é a bandeira que o Senhor levantou, não é a nossa bandeira. Não é os nossos meandros, é o meandro santo do Senhor. É Ele que determina, é Ele que diz como é. Mas eles não entendem. Eu lhes digo, vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Mais uma vez, essa é a palavra que você não pode morrer fora do rebanho. Você não pode morrer sem ser ovelha do Senhor. Não pode, é um prejuízo muito grande. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deixa eu já para o ponto nevrálgico aqui, verso 34. A coisa está acontecendo, né? Olha o que ele diz. Jesus lhe respondeu, não está escrito na lei de vocês? O que está escrito? Eu disse, vocês são deuses. Aí parece que complica, né? Jesus está dizendo, não está escrito na lei que vocês são deuses? Está escrito, a lei não pode ser anulada, então vocês são deuses. Aí a gente precisa resolver essa coisa aqui. Porque Jesus está dizendo, vocês são deuses. Só que Deus ali parece com letra minúscula. Eu vou fazer questão aí de ler o Salmo 82. Vamos lá? Jesus está citando o Salmo 82. Então, eu vou pegar o meu texto aqui, mas eu tenho a ajuda da mídia lá que vai nos ajudar, né? Que vai resolver muito a questão. Enquanto eu chego lá, o que eu tenho que lembrar com vocês aqui? Jesus está sendo, de forma decisiva, afrontado pelos líderes, que são os maus pastores. E nesse momento, Jesus estava dizendo aqui, ó, vocês são maus pastores porque usam da desgraça do outro. Vocês não ficam contentes quando alguém foi cego, deixou de ser cego. Você não fica contente quando alguém recebe um milagre. Vocês querem matar o autor disso, porque vocês querem um monopólio, querem atenção. Vocês querem ser o protagonista. Aí ele diz, ó, vocês são deuses. Está escrito na lei. Onde é que está escrito isso? Vamos lá. Salmo 82. É Deus que preside a Assembleia Divina. Então o que está acontecendo? A figura que está sendo colocada aqui é mais ou menos assim. Você tem uma assembleia. E a assembleia, ela é chamada de Assembleia Divina, porque tem deuses, entre aspas. E quem preside a assembleia? Deus. Quem preside é o que vai falar, é o que vai corrigir, denunciar. Então imagine só, né? Nós estamos na assembleia, Deus Todo-Poderoso, né? Sem ser jactancioso, eu sou Deus aqui, né? E vocês são Deus aí. Eu estou presidindo aqui. Qual é a acusação? Porque você tem um tribunal. O texto, ele sugere um tribunal. Já porque vocês são os deuses, eu vou dizer qual é o castigo de vocês. Vamos lá. É Deus quem preside a Assembleia Divina, no meio dos deuses. Vamos lá? Ele é o juiz. Deus é o juiz. Vocês não são deuses? Então eu vou julgar a atitude de vocês. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Então qual é a acusação de Deus aqui? Não é que vocês são deuses de fato e de verdade, mas receberam de Deus, Deus outorgou a vocês a capacidade de agirem com bondade. Por quê? Deus, Ele não é que não abençoa, mas Ele
decidiu usar pessoas, autoridades, para diminuir o sofrimento das pessoas. Você já passou por alguma coisa assim? Você está num dia de muita angústia, você está num dia de muito desespero, e você chega num lugar como esse, alguém do nada te dá um abraço. Fala assim, foi Deus que me abraçou. Não existe isso? Algum dia você está num desespero tão grande, e alguém diz assim, ô minha irmã, meu irmão, Deus abençoe, vai dar tudo certo. Essa pessoa nem sabe o que está acontecendo, mas você sabe que foi boca de Deus. É isso aqui, ó. Vós sois deuses. Você é a extensão de Deus para abençoar, para cuidar e para defender. E olha o que ele diz, Assembleia, até quando vocês que receberam a autoridade para cuidar, até quando vocês receberam a vara da justiça para julgar, até quando vocês receberam isso e aquilo outro para cuidar, até quando vocês vão absolver o culpado e favorecer os ímpios? Olha que acusação terrível. Ao invés de você acusar o culpado e absolver o ímpio, você está fazendo errado. Vamos para o outro verso? Garantam a justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham o direito dos necessitados e dos oprimidos. Então, quando você usa do teu cargo, usa da tua prerrogativa para beneficiar o infrator, ao invés daquele que está sendo prejudicado, você é um mau representante de Deus. Vós sois deuses, mas eu tenho uma acusação contra você. Você está usando o seu poder para beneficiar o seu grupelho, para fazer conluio. Você faz tráfico de informação. Você pega a informação de um lugar e leva para outro lugar para se beneficiar. Isaías tem uma acusação muito grave quanto isso, porque quem recebe alguma autoridade tem que aprender, no mínimo, a desenvolver a maturidade e não ficar saindo falando tudo por aí. Porque tem coisas, irmãos, que não precisa falar. Tráfico de informação são para maus pastores, para maus líderes. Vocês são deuses. Receber autoridade para defender, receber autoridade para proteger. Mas quando você usa autoridade para agredir, você é um mau pastor. Garantam a justiça para os fracos e para os órfãos. Lembra do texto de João? Eu dou a vida, vocês não dão a vida, porque são maus pastores. Mantenham o direito dos necessitados e dos oprimidos. Vamos lá? Livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. Então, irmão, se você tem um cargo de liderança, seja ele onde for, se você teme a Deus, você trabalha em prol da dignidade humana. Aqui não é questão se ele tem a mesma fé que você ou não. Ali tem alguém que tem a imagem de Deus. E quando você usa da desgraça de alguém para se promover, você está debaixo da ira de Deus. Você é um mau pastor. Você recebeu algum tipo de autoridade, seja uma pessoa ou 1 milhão, para você livrar os fracos e os pobres. Liberte-nos das mãos dos ímpios, ao invés de jogá-lo no meio da alcateia. Vamos lá? Eles nada sabem. Quem que é eles? Os pobres. Pobre aqui não é só questão financeira, é a questão de que não tem muito discernimento também. E você, porque tem um pouquinho mais de discernimento, eu que tenho um pouquinho mais de discernimento, a ideia é do pastor. A ideia é que eles não têm discernimento. Eles não conseguem fazer uma leitura, interpretar a vida, porque Deus te deu um pouco mais de tirocínio, um pouco mais de capacidade. Você então faz o papel do quê? A extensão de Deus. Eles, os fracos, nada sabem, nada entendem, eles vagueiam pelas trevas. E aí, qual é a conclusão? Não é na Assembleia, Deus está presidindo, Ele não está condenando, Ele está dizendo qual é o pecado? Todos os fundamentos da terra estão abalados. Que coisa terrível, que coisa terrível. Dura coisa é quando alguém diz justiça, justiça e não há justiça. Dura coisa é quando alguém diz paz, paz, paz e não há paz. Jesus disse, quando você chegar num lugar, pergunte se há paz. Se não houver paz, escapa-te pela tua vida, porque aquele lugar está debaixo da ira de Deus. Eles nada sabem, nada entendem.
vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos estão abalados, ruídos. Vamos terminar? Eu disse, Deus dizendo, não é o presidente da Assembleia, eu disse, vocês são deuses. Não é o texto que está lá? Ele está usando esse contexto para acusar os maus pastores? Eu disse, vocês todos são deuses, porém, todos vocês são filhos do Altíssimo, né? A expressão ali é a mesma. Vamos lá? Mas vocês morrerão como simples homens, porque a prerrogativa de autoridade você abusou e acreditou que era imortal. Você só recebeu, Deus só outorgou a capacidade de liderar, mas você é homem, você é gente. Se você comer alguma coisa que não bate bem aqui, é perigoso que você passe a noite inteira se esvaindo no vaso sanitário. Você vai morrer desidratado, com dor de barriga, porque você não é Deus. Se você pegar um vírus, você não puder respirar, você morre asfixiado. Acredite, você não é Deus. Eu não sou insubstituível, ninguém é, só há um que pode presidir a Assembleia. Ele defende os fracos, ele defende os oprimidos, ele dá a vida pelas suas ovelhas, porque ele morreu por ela, porque só ele tem a capacidade de morrer e tomar a vida de novo, porque ele é o bom pastor. E ele está acusando lá, vocês são deuses, mas interpretaram de forma errada. Ao invés de conduzir o povo que eu entreguei para que você liderasse, você conduziu pelo vale de sombra da morte. Você fez motim, você confundiu, você desviou. E aqui essa gente encaixa no verso 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Só um que veio para dar vida em abundância. Jesus, 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 doce nome de Jesus, doce nome de Jesus, doce nome de Jesus. Me lembro que uma certa ocasião eu estava pregando em algum lugar, um auditório lotado, e tinha uma bandeira escrito Jesus. Tinha umas câmeras assim. E eu disse, as câmeras agora, vá para lá. Esquece todo mundo. Deixa, tinha um vento batendo. E aquela flâmula fazia assim. E eu disse, elas têm que filmar aquele nome, Jesus. E a flâmula, ao sabor do vento, ela tremulava. E o doce nome de Jesus era anunciado ali. Vós sois deuses, mas não confunda, você vai morrer como todos mortais morrem, mas você morrerá como simples homem, cairá como qualquer outro governante. Então você percebe que a questão do bom pastor não é só do líder eclesiástico, que também é, mas aqui no João 10 não tem igreja ainda. A igreja vai nascer depois. Jesus está denunciando toda a vergonha humana, toda a nossa nudez, tudo que a gente é, depravado, caído, prostrado no pecado, que acha que é a última bolacha do pacote. Mas santa é a palavra do Senhor, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Que essa palavra seja um dardo inflamado, que entre no seu coração e no meu, para que nós coloquemos diante do trono da graça tudo aquilo que nós somos, sem reserva, porque Ele de fato conhece. Vamos para o final do texto. Depois que Jesus disse isso, Salmo 82, como nós lemos aqui, verso 34. Jesus respondeu, eles não estão perguntando, não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses. Se Ele chamou Deus aquele a quem veio a palavra de Deus, a Escritura não pode ser anulada. Que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo?
Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se eu as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas minhas obras. Eu termino aqui, lembrando mais uma vez do mercenário e do bom pastor. Quando nós lemos o texto, a ideia é de que o pastor, ele colocou as ovelhas no curral, no redil, porque ali elas estão protegidas. Só que Jesus, ele chama e tira da proteção dos muros, porque ainda que haja proteção, não é um lugar natural. O lugar natural é a pastagem, é a liberdade. E quando ele chama para fora, ele está convidando para que você confie, as ovelhas confiem que você não precisa ficar confinado nos muros da religião, da ideologia ou de qualquer outro tipo de filosofia humana. Saia para fora. Fora tem perigo, fora tem lobo, fora tem assaltante, mas quem cuida das ovelhas e da liberdade assistida é o bom pastor. Portanto, nós podemos viver em pastos verdejantes, não confinado no curral da religião, não confinado nos porões da nossa consciência mofada pela religião, mas viver um evangelho da liberdade, da graça, porque o pastor, ele sabe cuidar de nós. E o texto, ele vai nos sugerir que o pastor, ele guarda a ovelha, porque antes mesmo de Jesus aparecer, surgiram outros pastores, e esses, aliás, outros líderes candidatos a Messias. E o que esses camaradas faziam? Eles sugeriam uma revolução contra Roma. Imagine só, né? Vamos aqui, vamos juntar o nosso grupo aqui, vamos numa insurgência romana. Irmãos, vinha o exército romano e acabava com todo mundo. Não dava para lutar com os romanos. Então o que Jesus, ele diz, olha, as minhas ovelhas eu não coloco em perigo. Se o teu líder, seja ele quem for, em qualquer estágio que for, te chama para uma briga, te colocando em perigo, escapa-te pela tua vida. Olha um exemplo, em Atos, nós discutimos isso aqui há alguns meses. Apareceu um sujeito chamado Teudas, que ele promoveu uma revolução. Ele dizia que era o Messias. Olha o texto. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Imagine, né? Eu sou o pastor, então 400 pessoas, vamos libertar Israel. Olha o que o texto diz. O Teudas foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu um tal de Judas, um galileu, que liderou um grupo em rebeldia. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Isso aqui está no texto lá também, no capítulo 10, do verso 10 ao verso 15. O bom pastor não coloca as suas ovelhas numa briga irracional. O bom pastor não propõe uma agenda bélica. O bom pastor não entrega armas. O bom pastor morre pelas suas ovelhas. O bom pastor não coloca a ovelha em perigo. Portanto, se você ouve alguma palavra, vamos à guerra, é muito provável que esse pastor está te colocando no vale da sombra da morte, porque o bom pastor, ele guarda as suas ovelhas, ele protege as suas ovelhas. E como é que o texto termina? A conclusão do texto, verso 40 a 42. Eu só vou concluir aqui com a aplicação. Depois do capítulo 7, quando o texto narra que Jesus foi para Jerusalém participar da festa das cabanas, ele não vai voltar mais para Jerusalém. Ele vai morrer em Jerusalém, daqui a algumas semanas, como a gente está caminhando aqui. O povo conclui que ele é o Messias. O texto vai terminar dizendo assim, olha o João, lembra que o João, lá no capítulo 1, ele diz assim, o João, ele não fez nenhum milagre, mas tudo que o João falou acerca dele é verdade. O texto acaba. O que isso tem a nos ensinar? Que nós temos a verdade, que saiu da boca de um profeta e está registrado. E essa é uma verdade absoluta. O bom pastor não te coloca em perigo. O bom pastor te dá autoridade para você defender as ovelhas e não para colocar em perigos. Mas só tem um de fato, que é o sumo pastor,
esse sim deu a vida para as ovelhas. Ele morreu na cruz. Que o Senhor nos ajude. Eu poderia terminar aqui dizendo que Deus nos abençoe, mas eu prefiro terminar dizendo que Deus tenha misericórdia de nós. 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 Que isso não saia da tua e da minha mente, porque se ela sair da tua mente, você pode esquecer e pode acreditar que é Deus, mas se ela ficar aguilhoando, há muita probabilidade de você se arrepender e ser aceito no redil do Senhor. Vamos orar? O Senhor é o divino companheiro no caminho. Sua presença sentimos logo ao transitar. É o Senhor que guarda as ovelhas. É o Senhor que não as coloca em perigo. É o Senhor que dá proteção. É o Senhor que cuida. É o Senhor que até fere, mas não com a intenção de matar, mas com a intenção de que haja uma proteção perto do rebanho. Tem misericórdia de nós, sumo pastor, e não nos deixa viver longe do rebanho. Longe do rebanho tem lobo, longe do rebanho tem mau pastor, longe do rebanho tem ideologia, longe do rebanho tem religiosidade, longe do rebanho não tem pasto, não tem proteção, mas aos pés do Senhor tem alegria, tem fartura na mesa e tem vida eterna. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.